Meus irmãos e irmãs, estamos no dia 31 de janeiro, sexta-feira, o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderíamos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é a continuidade, poderíamos assim dizer, do Evangelho ou da meditação de ontem. Vocês viram que ontem nós refletimos que Deus nos dá dons que devem ser colocados a serviço, devem ser colocados em evidência. E hoje Jesus nos explica por meio desta mesma parábola falando do reino de Deus que isso vem de uma forma progressiva na nossa vida. É claro que, por exemplo, quando você escuta alguém dizer que você tem um dom, que você tem que colocá-lo a serviço em evidência, a primeira coisa que acontece é que não é que no outro dia você vai colocar esse dom a serviço, mas primeiro você vai descobri-lo, você vai entendê-lo. Que dom Deus me deu? Que dom é aquele que eu possa ter, que Deus tenha colocado na minha vida, no meu coração, para colocar em prática? Então, primeiro acontece isso, você descobre o dom, você conhece o dom, para que depois você possa realmente colocá-lo a servi-lo. Poderíamos, assim, ilustrar aquilo que nós acabamos de escutar aqui no Evangelho. O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra, vai dormir e acorda noite e dia, a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. Portanto, quando Deus planta no nosso coração, quando Deus sempre coloca algo, Ele faz com que isso cresça, que isso possa realmente, dia após dia, se desenvolvendo de uma tal forma que depois o que temos pode ser colocado a benefício dos outros, como fala no final do Evangelho. Quando semeado, cresce e torna-se maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Essa imagem é muito bonita, porque significa dizer que esses pássaros que vêm abrigar a sombra de uma árvore que foi plantada com muita paciência, regada e acompanhada, são todas as pessoas que, por meio da minha palavra, por meio do meu testemunho, por meio do meu trabalho, possam ser beneficiados. Quantas vezes nós temos o sentimento de trabalharmos e pensarmos que não temos resultados nenhum. Mas o Evangelho de hoje nos ajuda a entender que realmente trabalhamos por Deus e podemos até não ver como cresce, mas com certeza alguma coisa é colocada a serviço e à disposição. E que o Senhor vos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Cieli et